Olá, meus queridos alunos do nono ano, vamos ao nosso quinto capítulo, certo? Nós somos aqui do Centro Educacional Edificar, nós, eu digo eu e vocês, eu, professor Daniel Gama, professor de História, e vocês, alunos do nono ano. Vamos aos nossos conteúdos que estão contidos no capítulo 5, tá? O capítulo 5 ele vai se estender da página 68 a 78, tá, gente? Então, um capítulo um pouco extenso e eu vou tentar ao máximo reduzir para a gente poder conseguir cumprir o tempo programado para a aula, certo? Então, o assunto é rebeliões rurais e urbanas da República Velha. Como vocês viram, a gente está falando da República Velha, né? Relembrando que a República tiveram 3 períodos, tá, gente? Teve a primeira fase, que é a República da Espada, e agora nós estamos dentro do período da República das Oligarquias, onde o voto de cabresto predominava e a dominação era entre os sulistas, né? Tanto São Paulo quanto Minas, né? Na política do café com leite, que ficavam alternando o poder. Só que o que acontece? No meio dessa alternância de poder, o povo vai ficando cada vez mais pobre, né? Então começam a eclodir várias manifestações, tanto dentro das cidades como também nas áreas rurais da cidade. Aí um exemplo de uma manifestação eclodindo dentro da cidade. E essas manifestações justamente vão surgindo também dentro de um contexto militar, né? Muitas delas foram acontecendo, como por exemplo o movimento tenentista, que a gente vai ver lá na frente, tá? Então eu vou avançando. A proclamação da República mudou o regime de governo, mas não afetou a estrutura social do Brasil. Na verdade, a miséria da população continuou, bem como o aumento de impostos, fatores que contribuíram para as revoltas urbanas e no campo. Nós vamos já aí que justamente esse fator, né, que é o aumento de impostos, a burguesia não queria mais pagar impostos, né? Ela já estava, né? A República, de certa forma, ela consolida no Brasil, pelo menos, o poder dessa burguesia. Então, ela não quer mais pagar impostos, ela se recusa a pagar impostos. E o que acontece? De certa forma, ela vai começar a liderar movimentos, né, contra os presidentes. E, de certa forma, também a igreja, um pouco ressentida, porque com todo o movimento que vinha acontecendo, houve logo assim que a República surge a separação entre igreja e Estado, né? Ou seja, a igreja perde sua total influência. Então a igreja, tipo, como se fosse uma espécie de vingança, começa a se envolver nas questões sociais e aí ela vai se encampando contra essa burguesia que vai passar a ser a grande vilã agora na história, certo? Motivos que levaram aos conflitos. A opressão dos coronéis, isso é fato, como eu falei para vocês, e o monopólio das oligarquias mineiras paulistas e paulista na política, isso eu já falei para vocês. Então, assim, outras mulheres não poderiam estar lá, né? No caso, elas não tinham direito a voto, né? As mulheres não tinham direito a voto inicialmente. O monopólio das oligarquias mineiras também não permitia que outras regiões do país também chegassem ao poder, porque eles queriam poder somente para eles queriam estar ali com a concentração de poder apenas entre esse eixo Rio-Minas, tá? Principais rebeliões ocorridas no Brasil. Nós temos aí Canudos, que foi de 1893 a 1987. Nós temos a Guerra do Contestado, que ela foi de 1912 a 1916. Nós temos aí a Revolta da Vacina, que ocorreu no ano de 1904. A Revolta da Chibata. A Greve Geral de 1917, as manifestações, né? E a Coluna Prestes de 1924 a 1927. E agora a gente vai, de certa forma, começar a falar um pouquinho de cada um desses movimentos, certo?
Então, gente, quais foram os motivos que levaram à Guerra do Canudos? A Guerra de Canudos ela se deu justamente porque o povo se encontrava numa extrema miséria por volta dos anos de 1893. Então, o povo estava em total miséria, a exploração dos coronéis era muito intensa porque os coronéis não só faziam voto de cabresto, mas ao mesmo tempo eles obrigavam, né, esses senhores que viviam nas terras deles a seguirem conforme o que eles quisessem, conforme eles mandassem. Então, as pessoas se viam muito obrigadas a fazer a boa vontade dos coronéis. Fora, então, eles agiam muito com excesso de poder. Tá? Não havia punição, então claro que isso vai acontecer. E aí o líder, né? O líder foi o chamado Antônio Conselheiro. Né? Antônio Conselheiro vai ser o líder, né? Que ele vai dizer algo no sentido assim, ó, chega da miséria, vamos cobrar do Estado e vamos ver no que vai dar. Mas, enfim, o movimento Canudo foi logo derrubado e teve logo um massacre imenso de pessoas dentro do próprio território de Canudos, que sequer teve tempo de reagir. Guerra de Canudos aí está o ano, né, de 1896 a 1997. Uma coisa que é bem importante dizer, gente, que a Guerra de Canudos ela teve um lado assim meio mítico, né, que eles acreditavam que justamente o padre que estava à frente ele era um enviado de Deus, né? Aquela ideia de que precisavam de um salvador da pátria. Guerra do Contestado. Domínio dos coronéis da região sul. Terra de conflitos entre Paraná e Santa Catarina. Líder Padre Maria. Ou seja, a Guerra de Contestado ela vai seguir na mesma linha da Guerra de Canudos. Vai ter momentos em que ela vai parecer ter um cunho religioso, né? Porque o mesmo padre José Maria, desculpa, eu falei Antônio Maria, mas é José Maria, ele também vai ganhar esse status para aquela comunidade, né? E de certa forma há uma relação muito intensa dela com a Canudos. Aqui a imagem, né, da Guerra de Contestado, para vocês verem, uma pintura que retrata o período da Guerra dos Contestados. Todos esses conflitos estão ocorrendo no Nordeste, tá? Exceto aí o que eu acabei de ler, que foi no Sul. E aí nós temos a revolta da vacina. Então, quando a gente se pergunta o que foi a revolta da vacina, calma, eu vou já ler para vocês. Após assumir a presidência, Rodrigues Alves, juntamente com o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, iniciou uma série de reformas que levariam a capital do Brasil a uma nova realidade. O que é que o Brasil precisava naquele momento? A capital, né, que era o Rio de Janeiro. Era o acúmulo de lixo e doenças sexualmente transmissíveis com sífilis. Eu não sei como essa sífilis, por exemplo, se desenvolveu, sabe, num tempo em que a sociedade ainda era, pode-se dizer, muito conservadora, mas se desenvolveu, né? Tanto que a história está aí para não deixar mentir. 10 de novembro de 1904, uma imagem que retrata aí, né, a brutalidade que o Estado teve com esses trabalhadores. Muitos deles são estudantes, né? E assim vai se avançando todos esses movimentos, né? Ou ora na cidade ou ora no campo. A expulsão dos moradores das áreas centrais da capital, por exemplo, é uma das coisas que mais chama atenção na questão do Rio de Janeiro, especificamente falando. Por quê? Os moradores das áreas centrais, antigamente eles viviam em cortiços ali pela região central. Na maioria das cidades foram se montando cortiços. Só que, como eles escolheram uma determinada área para desenvolver, e de certa forma já haviam obras de Dom João VI, com certeza outras experiências, e o que acontece? É importante salientar que o prefeito
não se preocupou com a população mais pobre e criou duas medidas que foram o estopim para a revolta. Uma foi botar abaixo, né, que era justamente a casa das pessoas, e a segunda foi a vacina compulsória, né, que foi uma das medidas dele também. Só que isso não deu certo porque começou a surgir um bizu na cidade em que tinha uma fake news, para ser sincero, da época, em que o interesse do governo naquela época era matar a população. Então isso vai gerar um certo descontentamento da população com ele, certo? Revolta da Chibata. Nós vamos já comentar aqui a revolta da Chibata, gente. Pois é, gente. A revolta da Chibata, por exemplo, gente, ela vai ser uma coisa bem interessante na história dessa República Velha, quando a gente vai ficar imaginando. Por quê? Ela vai ser justamente um movimento, um primeiro movimento assim, muito forte dentro das Forças Armadas, para ser mais específico, a Marinha, de racismo, né? Porque a escravidão já havia acabado e, de certa forma, os militares negros eram tratados de forma diferenciada com relação aos militares brancos. Então, é o que vai aparecer aqui no próximo slide, aqui, olha. A imagem de João Cândido, que foi o líder, né, da revolta da Chibata. Justamente, ele teve que mirar os canhões para a cidade do Rio de Janeiro para poder obrigar que eles tratassem melhor esses marinheiros, né? Que sofriam duros castigos, que geralmente comiam a pior comida, eram de certa forma muito maltratados pelos capitães, pelos chefes lá da época. Motivos para a revolta da Chibata. Tá aqui, ó, que eu vim acabado de dizer lá na frente, né? Foi o preconceito, os castigos, altos castigos que eram dados somente para eles, tratados de forma totalmente diferente. A melhoria da alimentação, que eles diziam que era péssima. E o líder foi o João Cândido, que vocês viram no slide que passou, certo? A greve geral de 1917, gente. Ela se deu por conta de quê? De direitos trabalhistas, né? As melhores condições de trabalho. Como eu falei para vocês, com o fim da escravidão, a elite brasileira ficou com muita raiva dos escravos, tanto que muitos desses escravos, a maioria desses escravos foram expulsos das fazendas. Então, a partir do momento que eles são expulsos, para poder continuar a política, não só a política do café com leite, mas a plantação do café, a elite começa a abrir espaços para a vinda de pessoas de fora. Então, os primeiros estrangeiros a entrarem no Brasil, mas para virem na condição de mão de obra barata, não escrava mais barata, foram os italianos, né? E só que quando eles chegam aqui, eles de alguma forma acabam trazendo esses ideais também para cá, né? Esses ideais de coletividade, esses ideais de redução na carga horária de trabalho, porque aqui no Brasil nós ainda tínhamos um regime de trabalho muito parecido à Inglaterra no século XVIII, ainda no início da industrialização. Por exemplo, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, as pessoas não tinham direitos nenhum. As pessoas, se acidentassem, eram trocadas rapidamente e ficavam sem ter qualquer apoio, né? Num momento de fragilidade como esse. E, por exemplo, não tinha justiça do trabalho, né? Um órgão garantidor desses direitos. E essas coisas só vão mudar, de fato, depois da greve geral de 1917, tanto que parou a cidade de São Paulo, mas vai mudar só com a chegada de Vargas ao poder, tá? Mas é para uma próxima aula. A greve geral de 1917, 100 anos depois, numa imagem de reflexão, né? A luta continua. Então, basta a gente ver aí que tem muita coisa aí que a gente precisa ainda lutar para ver se melhora nesse país, certo? Vamos seguindo. Gente, nós temos aqui o tenentismo, né? Que foi um outro movimento, né? Se dado no início dos anos 20, havia um clima de insatisfação da própria classe média em relação
a política do café com leite, gerando o movimento de 18 do Forte de Copacabana. Tá. Esse movimento ele se dava justamente, gente, porque já haviam outras forças políticas que, de certa forma, também queriam chegar ao poder. Aí você vai perceber, já por exemplo, uma participação mais intensa do Rio Grande do Sul na política, de outros estados. O Nordeste ansiava, né, em fazer parte da política nacional, fazia, mas não da presidencial, né, que era o Nordeste, né, na visão deles naquela época, vamos pensar assim. E aí tem o tenentismo, né, esse movimento que ele foi muito interessante porque eles de alguma forma tentam reagir contra o governo, mas eles foram apenas 17 militares que fizeram uma caminhada, né, dizendo que iriam atacar os outros tenentes e militares em si, em geral, só que quando eles saem, eles são logo contidos, né? E deles, apenas 2 sobreviveram, dos 18. E entre eles tinha um civil. Coluna Prestes, gente. A coluna Prestes ela é muito interessante para se perceber que em julho de 1924, em São Paulo, inicia um movimento com o intuito de enfrentar as tropas do governo, tendo como um dos seus líderes Luiz Carlos Prestes. Só que o Prestes, gente, ele vai tomar assim uma série de medidas que é muito interessante quando a gente lê aqui no livro as medidas que o Prestes faz. Nessa caminhada deles, eles iam ao mesmo tempo conquistando o povo. E como é que eles conquistavam? Justamente eles consertavam, davam apoio, discutiam mesmo, né, a política dentro ali das aldeias, dentro das comunidades quilombolas, e de certa forma esse homem ele vai ganhando um prestígio muito grande na população, tá? Destituir o presidente era um dos motivos do Carlos Prestes. Também nacionalizar as indústrias estrangeiras que estavam no Brasil, porque ele entendia que elas acabavam tirando as riquezas nossas que nós tínhamos aqui. Libertar os trabalhadores que se encontravam em trabalho escravo, né? Porque eles foram nessa passada deles, eles foram liberando tudo que eles pudessem logo. E terminou em 1927, partindo para o exílio, justamente por falta de apoio financeiro. E aí nós temos aqui a Semana de Arte Moderna de 1922. Ela é de suma importância, gente, porque nessa época havia um descontentamento da classe média, né? E essa Semana de Arte Moderna, que foi do período de 13 a 18 de fevereiro de 1922, teve como os principais ideólogos Mário e Oswaldo de Andrade. E pode-se dizer que ela foi o primeiro movimento que, de certa forma, houve um pensar coletivo sobre as mazelas do Brasil. Tanto que vai ser um trabalho, gente, que eu vou querer que depois vocês façam para mim, que é uma pesquisa sobre os artistas do período. Mas vai ser coisas que nós vamos fazer futuramente, se Deus quiser, já em sala de aula, pelo menos eu pretendo. Gente, principais artistas da Semana da Arte Moderna de 1922. Oswaldo de Andrade, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, uma das que mais se destacou, Victor Butcher, e Plínio Salgado e Anita Malfatti. Vão ser os que mais se destacaram naquela época. Gente, aqui eu deixo também algumas imagens, né, de algumas obras, por exemplo, que se destacaram. A obra daqui do cantinho, que fala sobre os operários, foi uma das coisas que mais se destacou na época, né? Porque começam assim, a partir desse momento, a descrever um Brasil que estava escondido e que de alguma forma precisaria aparecer, certo? Gente, no finalzinho eu deixei um exercíciozinho aqui para vocês e tem aqui as seguintes perguntas. Primeira questão: quem era o líder da revolta de Canudos? Segundo, quais foram os motivos para a revolta da chibata? Terceiro, quais os motivos da revolta da vacina? Super fácil.
Quarto, quais eram as lutas dos trabalhadores na greve de 1917? E o quinto, em que ano ocorreu a Semana de Arte Moderna no Brasil? Gente, nos encontramos nas próximas aulas. Um abração e fique com Deus. Tchau, tchau, galera!